Olá pessoal, tudo bem? Luiz Bezerra aqui, estou no estande do conhecimento do Instituto Reuso de Água aqui na FITASBS 2025. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, Renato Ramos, diretor comercial Américas da Hydranautics, empresa que atua na área de membranas, ok? Renato, queria te dar as boas-vindas aqui à FITASBS 2025, te agradecer já de imediato por esse tempo de bate-papo. Obrigado, Luiz, para mim é um prazer poder estar aqui. Eu acho que essa conversa a gente já está protelando há algum tempo, então é um prazer enorme poder conversar um pouquinho com você. Joia. A primeira coisa que eu queria entender de você, Renato, você já está no mercado há muitos anos, né? Eu sei que você já foi um cara de processo, de projeto, né? E hoje você tem uma atuação mais estratégica em nível comercial. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: feiras ou espaços como a FITABS e o Congresso da ABS, que importância você acha que isso tem hoje, né, para o mercado do saneamento, principalmente enfatizando a questão, por exemplo, do reuso de água, né? A primeira perspectiva dentro de uma feira é você poder estabelecer e reforçar a sua parte de network, de conexões. Então, quando a gente consegue encontrar clientes, consegue encontrar parceiros ou mesmo competidores, né, a gente consegue entender como é que está funcionando todo esse ecossistema que a gente está envolvido hoje no mundo de tratamento de água e esgoto. Quando a gente vai para a questão particular do reuso, né, a feira eu ainda acho que ela deixa um pouquinho a desejar, mas não por causa da feira em si, mas eu acho que é mais um problema da questão hoje estrutural em termos do que é o reuso para o Brasil. Potencialmente existe muito reuso. Eu acho que a feira ela traz o conhecimento, mas ainda fica um gap entre esse conhecimento ser implementado. Então, o que a gente vê hoje, a gente vê um potencial enorme de reuso. A gente começou a discutir isso, que tem acontecido isso já nas palestras técnicas, mas transformar isso da teoria para a prática é o que a gente ainda não viu acontecer com tanta evolução e com tanta velocidade como nós gostaríamos e quanto o mercado, né, e o próprio saneamento necessitaria. E como a gente vê hoje em outros países, né, a gente pode estar falando de países desenvolvidos como os Estados Unidos, mas a gente vê hoje outros países que têm uma condição similar economicamente e de infraestrutura ao Brasil, como por exemplo o Chile, que investe mais em reuso do que o próprio Brasil. Um dos problemas que eu vejo ainda conceitual, eu acho que falta ainda definir melhor as questões licitatórias no que tange a reuso público, e eu acho que as indústrias precisariam estar trabalhando um pouquinho mais também com essa questão do empurrar esse reuso. A partir daí a gente precisa começar a trabalhar a cadeia, porque a gente tem tecnologia para isso, membrana é uma tecnologia para isso, para poder ter os integradores. Eu acho que ainda também a gente precisa trabalhar um pouco mais, um pool maior de integradores para poder trazer esse reuso de uma forma mais frequente e de forma mais avançada para aquilo que o saneamento necessita. Perfeito, eu quero pegar o teu gancho já, e aí eu quero realmente embarcar naquilo que vai ser talvez nosso objeto de conversa aqui. A Hydranautics é uma empresa de tecnologia, né? Então você falou, olha, e eu concordo com você quando a gente fala sobre o seguinte, olha, a gente tem falado sobre o reuso, mas muitas vezes nós não temos visto a implementação à mesma velocidade das nossas discussões. Mas uma das razões que eu acredito tem a ver com alguns mitos, né, sobre a dificuldade de fazer reuso, que reuso é caro, entre outros mitos em torno do assunto, né? Então, dentro desse contexto, eu queria que você elucidasse o seguinte: como que a Hydranautics veio e está posicionada em relação à tecnologia de reuso? A pergunta é, eu já sei a resposta, mas eu quero trazer isso para a nossa audiência. É possível reusar água? Ou seja, que tecnologias hoje a Hydranautics, por exemplo, tem disponível para ajudar quem quer fazer reuso de água de maneira segura e até mesmo de maneira financeiramente viável? A Hydranautics tem tecnologias que começam desde a questão de você tratar biologicamente. Então, se você tem um efluente que tem uma característica orgânica que necessita um tratamento biológico acoplado de membrana, que é o sistema de MBR, a gente consegue trazer isso. Mas a gente também tem uma parte de refino dessa água para reuso, onde a gente pode trabalhar a remoção de contaminantes emergentes, que ainda a gente está estudando. Engatinhando no Brasil. No Brasil a gente sabe muito pouco, lá fora a gente está começando a saber que também ainda o conhecimento está sendo desenvolvido, aqui ainda começando muito incipientemente, e essa parte a gente já tem uma parte que traz uma segurança hídrica
muito grande. Então, a gente desenvolveu agora uma série de membranas, que são as Pro Series, que são membranas que conseguem trabalhar o reuso em diferentes situações. Então, vou te dar um exemplo. A membrana, ela sempre teve o tabu de que ela não pode trabalhar com alta temperatura. Perfeito. Agora, a gente tem uma membrana que consegue trabalhar até 120 graus Celsius. Então, um reuso, por exemplo, de um condensado de uma indústria, pode ser agora trabalhado com membrana. Super interessante. É uma membrana do quê? De ultrafiltração ou de osmose reversa? Essa membrana é uma membrana de osmose reversa. A gente tem membranas que conseguem trabalhar também com altíssima pressão. Então, a gente tinha sempre o concentrado das osmoses existentes. Então, com a dificuldade, por exemplo, porque às vezes a pressão osmótica era muito alta e inviabilizava. Agora a gente tem membranas que conseguem trabalhar com mais de 120 bar. Então, a gente consegue trabalhar com ultra high pressure, que a gente chama, né? Ultra high pressure air roll. Então, a gente tem essas membranas que conseguem trabalhar isso. Qual é a vantagem? Antes o sistema de reuso era muito caro, porque você tinha esse efluente, que era uma quantidade significativa, e tinha que jogar isso no evaporador. O evaporador precisava ser muito grande, e o evaporador normalmente é muito caro. Exatamente. A hora que eu reduzo esse volume, eu reduzo o meu evaporador, todo o meu custo da cadeia de reuso, e aí a gente está falando de um zero liquid discharge, uma descarga líquida zero, começa a se tornar viável. A fechar a conta e se tornar mais viável. Perfeito. Ou seja, o portfólio aumentou com gamas e aplicações que anteriormente já não eram mais viáveis, passam a ser viáveis agora com altas pressões e altas temperaturas. Exatamente. Bem, eu sei que nós estamos no contexto do reuso, mas eu não posso encerrar esse rápido bate-papo sem tocar um outro tema. Eu sei que vocês têm também um portfólio para tudo aquilo que é produção de água para produção de petróleo. E aí eu quero ser muito específico, né? Unidades removedoras de sulfato, né? O que a Hydronautics hoje tem no portfólio que torna essas aplicações mais viáveis ou até mesmo mais eficientes? Nós da Hydronautics tem uma premissa que é, antes da gente lançar algum produto, a gente tenta entender as necessidades e a gente fala dos pain points, né? E as dores do usuário final. Então, numa plataforma de petróleo, a gente entende que algumas características são fundamentais. Primeiro, parar o mínimo possível a produção. Segundo, menor tempo possível de intervenção humana. E o terceiro é, numa plataforma de petróleo, quanto mais compacto e menor peso você tem, mais econômico fica a estruturação. Embora a gente esteja pensando no ponto de vista do usuário final, para o OEM, para aquele que vai construir, essa perspectiva é muito importante também. Então, o que a gente fez? Nós lançamos de uma maneira inovadora e até uma revolução hoje no mercado de membrana, membranas com 510 pés quadrados de área para a remoção de sulfato e membranas de 440 pés quadrados com espaçador de 34, que você só via nas membranas de 400 pés quadrados. Então, com isso, você consegue, numa membrana de 510, diminuir completamente o footprint, menos vasos, menos tubulação, menos toda a parte de eletrocalhas, tudo que está envolvido ao redor das membranas. E nas membranas de 440 pés quadrados com um espaçador de 34, você consegue otimizar muito mais a limpeza. Então você tem menos frequência de limpezas e limpezas que são muito mais efetivas, com uma área maior do que você tinha de 400 pés quadrados. Para ultrafiltração de água do mar também vocês têm uma novidade. A gente também tem a ultrafiltração para plataformas de petróleo também. Que segue a mesma ideia de uma planta de menor footprint. E o que é bom, Luiz? A gente nunca para de inovar. A Nitto, ela é sempre conhecida por inovar. Então hoje, dentro da nossa R&D lá no Japão, a gente já está desenvolvendo uma próxima geração de membranas para a plataforma de petróleo e também para todo o ambiente de água e esgoto. Então a gente sempre quer estar na frente, na vanguarda da inovação. Muito bem. Renato, obrigado aí por esse tempo, né? E rápido, mas muito profundo, né? Com dados e informações muito precisas. E você nos acompanha aqui, nós vamos continuar esses dias da FITABS 2025, aqui na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água, discutindo temas de tecnologia para melhorar o tratamento de água, mas principalmente para promover o reuso de água. Forte abraço, fica conosco.